imobiliário. Porque também, hoje você também, depende do que você vai divulgar aí do setor imobiliário, mas hoje você também pega um público mais jovem, no sentido do que você está divulgando, Sim. né? É um apartamento maior, é um flat. Então, assim, porque se for um flat, por exemplo, geralmente você vai pegar um público mais jovem, né? Então, também tem que ter essa análise. Sempre, gente, tudo tem que ter essa análise, assim, porque a estratégia ela é feita a partir disso, né? Então, tudo precisa ter essa análise do público, da faixa etária, que é o público-alvo mesmo dessa campanha, né? Quem que eu quero atingir. Quanto mais elementos uma criadora de conteúdo digital como você ou uma agência de publicidade tiver sobre o seu cliente, é sempre melhor? Sim, com certeza. Por isso que a gente pede o briefing, né? Uhum. E o briefing, para quem não sabe, é um documento onde tem reunido ali todas as informações do que você pode falar, do que você não pode falar. Até os valores da empresa, né? Sim, não, até assim, o que eles querem que seja divulgado, né? E aí tem empresa que já manda o roteiro e tem empresa que deixa você fazer o seu roteiro. E aí o legal, assim, na minha opinião, de quando você faz o seu roteiro, é que você tem um pouco mais essa liberdade de criação. Só que ao mesmo tempo, tem gente que não tem essa facilidade em criar roteiros, então eu acho que a marca também tem que ter assim, isso de conversar mesmo, sabe, com aquele criador de conteúdo e falar o que ela espera, né, dessa campanha, o que ela espera que você divulgue, a forma que você fala. E alguns toques, assim, que eu acho que é importante falar também, tipo, cor de roupa, o jeito que a pessoa né, tá maquiada, porque tem alguns criadores de conteúdo que não têm essa noção. Eu tenho muito essa noção porque eu sou publicitária também, né? Como eu já venho desse mercado, por isso que eu falo que a publicidade agrega muito, Sim. né? Agrega muito quando o assunto é criação de conteúdo, porque não tem como falar que não, gente, porque assim, tanto nessa parte de desenvolvimento de briefing, desenvolvimento de roteiro, essa coisa do, como que eu vou estar, né, vestida para falar sobre aquele cliente, aquela campanha, o tom de voz da marca. Própria linguagem corporal, né? Própria linguagem corporal, exatamente. Então, tudo isso agrega quando eu vou fazer alguma coisa, um conteúdo, né, para um cliente. Fernanda, uma outra pergunta também, que até eu não nego, não tenho por que mentir. Antes, a cabeça da gente vai mudando. E a gente não pode aquela coisa, a gente tem que fazer a diferenciação do que são referências e do que são âncoras. Sim. Referência é bom, mas não pode ter âncora e parar no tempo. Mas houve um tempo, e eu vergonhosamente assumo isso, que eu tive um certo preconceito com digital influencers. Não preconceito com as pessoas. Mas eu acho que é todo mundo. Não, assim, mas eu digo, não é preconceito com as pessoas, com esta carreira. Com a profissão, né? Até que um dia, eu vou contar uma história muito, que a entrevistada é você, eu não gosto de ficar falando. Eu fiz algumas consultorias no Sebrae para coisas pessoais minhas, e o consultor apenas me falou uma coisa que aquilo ali me quebrou. Não que eu já não tivesse quebrado aquele preconceito, até porque entrevistei algumas também. Ele falou, o digital influencer, qual que é a diferença do garoto propaganda que estava numa televisão falando de uma carne, alguma coisa? Eu falei, é verdade. Mas por que eu quis dizer isso? Existem dados hoje, você deve saber disso, que eu queria saber se isso é verdade, de que um digital influencer ele pode chegar a converter para uma empresa mais de 90%. Isso é verdade? Sim, com certeza. Depende muito de quem é esse digital influencer. Não, o que eu quis evidenciar é o poder que isso tem. Né? Não, tem. O marketing de influência hoje ele tá muito forte, né? E a tendência é que aumente cada vez mais, porque é muito sobre o que você falou. Hoje, vamos supor, eu vou pagar um garoto propaganda. Geralmente eu tenho alguma personalidade da TV, e aí o digital influencer, ele acaba barateando isso no sentido de que ele não vai ser tão grande ali quanto um garoto propaganda, né, de repente uma atriz, um ator, mas ele tem o público dele, e ele também tem uma visibilidade, né. Mas eu não falo nem isso, eu falo enquanto categoria profissional mesmo. Realmente esses dados eu acho que fato, cada vez mais. Que já tem dados robustos no campo publicitário, econômico, que a conversão é mais de 90%. Sim. Eu acredito que cada vez mais vai ser assim, de verdade. Porque o digital influencer, ele veio para ficar, assim, na minha opinião. Sim. Não é à toa que eu invisto tanto. Mas eu acredito que você é uma criadora de conteúdo porque você tem uma bagagem muito teórica, né? Então a questão, você é uma publicitária mesmo, você é um profissional de conteúdo, entendeu? Tem uma certa diferença, né? Não é nem que tem uma diferença, assim. Qual que é a diferença, na verdade, de uma criadora de conteúdo para uma influencer, né? Eu acho que você tira o peso dos números quando você se posiciona como criadora de conteúdo. A gente vai falar aqui, posicionamento, eu acho que é tudo na vida, sabe? Sim. Acho não, né? Tenho certeza. E sendo publicitária, eu não posso deixar nunca de colocar isso em prática para mim. Porque o posicionamento é ele que faz você mostrar para o mercado como você quer ser visto. Então, quanto criadora de conteúdo, eu tirei esse peso dos números. Então, hoje, quando uma marca me contrata, eu deixo muito claro para ela que é pela qualidade do meu trabalho,
que é pelo que eu estou entregando para ela, e não necessariamente para ela converter em vendas, para ela. Claro que a ideia é essa, né? Ela vai usar aquele conteúdo para converter em venda. Com certeza. Só que até chegar na venda, gente, tem um caminho, sabe? O Instagram da empresa tem que estar bem alinhado, a empresa em si tem que estar bem alinhada, porque às vezes o influenciador ou o criador de conteúdo leva o público até a empresa, aí a empresa não atende bem, ou de repente nem responde. Isso acontece muito. Então, assim, tirar esse peso do influenciador, né, que é assim, eu divulgo e influencio, as pessoas vão lá comprar por mim. Não é muito bom, porque você realmente está vendendo uma coisa que é o que você faz. Então, assim, quando eu tirei esse peso dos números, pra mim, as coisas começaram a fluir muito melhor. Assim, no sentido de realmente as marcas pagarem, saberem que elas estão pagando, sabe? Não ter essa cobrança depois do, você não vendeu tanto. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E o posicionamento faz muita diferença. E é uma coisa importante para as empresas se aterem também, né? Não procurar só um número, né? Sim. Eu acho que cada vez mais as empresas estão, assim, têm essa visão, né, de que nem tudo são números, por isso que os micro-influenciadores têm crescido, né, cada vez mais, inclusive marcas grandes. Marcas grandes muitas vezes procuram os micro-influenciadores e aí eles ganham por comissão, né, pelo cupom ali de desconto, e elas acham isso muito válido, porque a marca está sendo falada, está sendo vista, e geralmente quando é assim, não é uma vez que você fala que o seu público vai comprar, é toda semana ele falando, sabe? E aí vai do criador de conteúdo também analisar se aquela marca faz sentido e vale a pena para ele também não ficar trabalhando só por comissão, né? Mas eu acho extremamente válido, principalmente para quem está começando. Fernanda, obviamente, tirando o digital, que foi a grande transformação no mundo publicitário, ou uma das, quais são as principais diferenças que você viu no mundo da publicidade, nesse mercado da publicidade, de uns 10 a 15 anos para trás, antes do digital? Tirando isso, teve algumas outras modificações que você viu? O perfil do consumidor feminino, o perfil do jovem consumidor, mudaram algumas coisas? Não, eu acredito que sim, principalmente com a questão da pandemia, que as pessoas começaram a consumir muito conteúdo online e comprar online, né? Tinha gente que tinha muito receio de fazer a compra online, com a pandemia não teve outro jeito, né? Teve que começar a fazer isso e não conseguiu mais parar. Hoje as pessoas consomem muito no e-commerce, né? Que é uma coisa que antes não era tão... Não é que não tinha, né? Tinha, as pessoas consumiam, mas eu acredito que depois da pandemia as pessoas começaram a consumir ainda mais. Tanto que veio da pandemia também o negócio de fazer live, né? As marcas, as lojas fazerem muita live, porque eles viram que o público, aquela interação ali com o público ao vivo, começou também a trazer resultados. Então, eu acho que com a pandemia, algumas empresas que estavam fora do digital se viram obrigadas a entrar para o digital, e aí com isso também algumas fizeram ali uma loja virtual, ou foram para o marketplace, né, anunciar dentro de plataformas como o Magalu, como o Mercado Livre, Shein, enfim, vários. E aí eu acho que esse setor cresceu muito, principalmente na pandemia. Que aí a gente pode incluir, né, nesses 10 anos para cá. Mas fora isso, eu acredito que o marketing de influência mesmo, que foi uma coisa que foi crescendo cada vez mais, começou com as blogueiras e, né, criadores de conteúdo, influencers, enfim. E a parte de mídia mesmo, que realmente...